Nós fomos ordenados em 1984, por ocasião da festa de Cristo Rei. Portanto, os 40 anos de ordenação, né? Na nossa época não tinha muito essa questão da gente fazer discernimento vocacional, não. Era uma necessidade da igreja, já que os padres precisavam participar de movimentos como cursilho, etc., e não tinha muito tempo. E aí o nosso bispo da época achou por bem convocar alguns homens piedosos, se é que eu posso me chamar de piedoso, para essa missão. O bispo preparou um grupo de ministros da Eucaristia, homens. Ele naquela época não eram mulheres. Então, um grupo de homens foi preparado para o ministério da Eucaristia. E ele fazia reuniões semanais conosco. E um certo dia ele falou, nós vamos fazer o diaconato permanente. E eu me lembro que na época falei, eu já tinha uma ideia muito longe ainda do diaconato, mas eu até falei, eu quero, Dom Luiz. Ele falou, muito bem, filho. Tá. E ele tomou o padre Gino, um italiano jesuíta, para coordenar o grupo, né? Nós somos os primeiros diáconos da província eclesiástica do Espírito Santo. Quando nós fomos ordenados, a única ordenação que a gente tinha notícia foi de alguns diáconos ordenados pelo Papa João Paulo II na Colômbia. Em Minas Gerais existiam uns 4 ou 5 e lá no Paraná também existiam alguns. Então a gente não tinha muita noção. O Dom Luiz não tinha naquela época um diretório que organizasse o diaconato. Foi o Concílio Vaticano II, naquele documento Lumen Gentium, né? Lumen Gentium. Ali, capítulo falando que seria restaurado o diaconato permanente, porque no começo havia ordenação lá. Ele que participou do concílio foi um dos primeiros que ordenou os diáconos. Então, logo que eu peguei uma idade de 20, 22 anos, 25, eu assumi o compromisso numa comunidade chamada Palmeira e presidi o culto dominical aos domingos. E ali eu vim trabalhando, né? Vim trabalhando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos, 10 anos, mais alguns anos. E aí então abriu a escola diaconal no Cachoeiro. E o padre de Mimoso, chamado Padre Hélito, né, que é muito amigo, pessoa muito boa, já está no céu, ele viu o meu trabalho que eu vinha fazendo já há uns 10, 15 anos na comunidade. Ele me convidou para fazer esse curso de diaconato no Cachoeiro. Tivemos uma formação de 3 anos, sendo uma vez por semana, dada lá na Catedral, pelo bispo diocesano, Dom Luiz Gonzaga Peluso, e em seguida Dom Luiz Mancilla Vilela. A formação no início não foi muito profunda. Tivemos bastante dificuldade para desempenhar a nossa função. A formação foi dada para diáconos e esposas. Nós tivemos que dar o sim juntamente com as esposas. A gente foi estudando mais um pouco, né, daquilo que a gente já sabia, com mais o que ensinaram na escola. A gente fez o retiro com o Dom Luiz Peluso no final de semana anterior. Ele falou mais ou menos como seria a ordenação. A gente se reuniu umas 2 horas antes da ordenação lá na Catedral. A gente rezou juntos e bola para frente. E faltando 2 anos para a comemoração da diocese,
fomos ordenados. O que mais marcou o dia da minha ordenação foi a alegria. Nós todos estávamos muito alegres por receber essa missão da igreja e na igreja. Dom Luiz Pelus, que era o bispo da época, né? Ele ordenou aquela turma ali e aí saímos, cada um para a sua comunidade, e fomos então trabalhar. Nessa época, a ordenação do diácono foram para ajudar os padres, porque na época os casamentos e batizados eram muito, que a gente fazia muito casamento. Todo sábado havia na catedral 3, 4 casamentos no sábado, e domingo 30, variava ali 20, 30 crianças para batizar. E nós fazíamos isso. Muitos queriam casar mais à noite por causa de festa, toda coisa. Então me chamavam. Então eu ia muito lá, especialmente em Castelo. Aí, uma semana depois que eu fui ordenado, estávamos esperando um padre ir celebrar a missa lá, e o padre não foi. E o padre Anil pediu que eu fizesse a celebração da palavra, e foi o primeiro final de semana que Célia foi comigo para lá. Ela morava em Cachoeiro, eu já morava lá, e um final de semana ela foi ficar comigo. E acabou a missa, as pessoas não entendiam muito bem o que era o diaconato, e acabou a missa, eu e Célia saímos na rua de mão dadas. No outro dia o comentário é assim: padrezinho sem vergonha, né? Além de chegar atrasado, nós temos uma namoradinha. A pessoa precisa de ter uma certa tendência, uma certa vocação para o serviço de Deus. Implantei diversas comunidades na paróquia de Muqui. Comecei a trabalhar no asilo albergue de Muqui, que não tinha nada, só tinha umas visitas aos domingos de algumas pessoas. Só não fiz aquilo que eu não pude fazer. Então, nos primeiros anos era esse trabalho. Bom, fazíamos eventualmente celebrações aqui e acolá, né? Aliás, depois que criou-se a paróquia Nosso Senhor do Espaço, o primeiro pároco foi o padre Rômulo, falecido já, mas ele tinha uma ideia muito forte das comunidades, e ele então pedia que os diáconos fossem também nas comunidades celebrar, para animar as comunidades. Por exemplo, eu ia celebrar em Conceição de Muqui, 9 horas da manhã, meio-dia em Santa Luzia. Então, 2, 3 celebrações. Aí eu intercalava ali 1 hora da celebração, às vezes 1 hora da viagem, para fazer 2, 3, 4 celebrações por dia. Eu saía de manhã e chegava sempre à noite. É muito difícil eu chegar 1 hora dessas assim. Sempre chegava à noite e às vezes até tarde. Porque quando era um casamento lá em Conceição de Muqui, ou em São Rafael, ou em Santa Luzia, um casamento 6, 7 horas da noite, eu chegava aqui 9, 10 horas da noite para trabalhar no outro dia. E muitas vezes, né, passando uma dificuldade terrível com o tempo, né, que aquele tempo chovia muito, né? Então pegava muita chuva nas estradas e tudo, mas sempre com a graça de Deus dava para a gente vencer, né? E chegava em casa, chegava feliz, satisfeito, porque eu tinha realizado o meu compromisso daquele dia. Modestamente, né? Meu nome é Diácono João Batista de Vasconcelos Ribeiro. Eu sou Gerson Fiório. Eu sou o diácono Luiz Machado. Eu me chamo José Ladeira Chagas. Eu sou
José Carlos Moisés Turbay, sou diácono permanente da Diocese de Cachoeiro, desde o dia 25 de novembro de 1984, portanto há 40 anos.